Eu sempre fui uma pessoa que gosta de viver em paz com a natureza ao meu redor. Nunca tive o costume de caçar, mesmo tendo sido criado na roça onde isso é comum. Prefiro observar os bichos de longe e deixar eles viverem a vida deles sem interferir. Mas tinha um conhecido meu que pensava diferente. Ele era daqueles caçadores que saía todo fim de semana para a mata, atrás de algum animal para abater. Caçava tatu, paca, veado, qualquer coisa que aparecesse na frente da espingarda dele. Dizia que era para ajudar na alimentação da família. Mas eu sabia que ele gostava mesmo era da emoção de caçar. Esse caçador tinha uma espingarda muito boa, calibre 20, que ele cuidava como se fosse uma joia. Toda semana ele limpava a arma, olhava as peças e verificava se estava tudo funcionando direitinho. Era o bem mais precioso que ele tinha. Ele morava numa propriedade que fazia divisa com a minha e tinha um galinheiro grande onde criava galinha caipira para vender na cidade. As galinhas dele eram famosas na região porque eram bem tratadas e tinham carne saborosa. Só que de uns tempos para cá, alguma coisa tinha começado a atacar as galinhas dele durante a madrugada. Toda manhã ele encontrava uma ou duas galinhas mortas no terreiro, sempre com marcas de mordida no pescoço. No começo, ele pensou que podia ser raposa ou algum outro predador comum da região. Colocou arame mais alto ao redor do galinheiro e reforçou as travas dos portões. Mas os ataques continuaram acontecendo mesmo com a proteção extra. O que mais intrigava ele eram as pegadas que encontrava no chão molhado perto do galinheiro. Não eram pegadas de raposa, nem de gato do mato, nem de qualquer animal que a gente conhecia. Eram pegadas estranhas, que pareciam misturar características de vários bichos diferentes. Algumas noites ele tentou ficar acordado, vigiando o galinheiro, mas sempre acabava cochilando durante a madrugada e acordava de manhã com mais galinha morta. Isso estava deixando ele muito irritado, porque além de perder as aves, sentia que estavam fazendo ele de bobo. Foi numa terça-feira que ele resolveu levar a espingarda para fazer a vigília. Disse que dessa vez não ia dar moleza para qualquer bicho que aparecesse para atacar as galinhas dele. Carregou a arma com cartuchos de chumbo pesado e se escondeu num lugar estratégico com vista para o galinheiro. Eu tentei conversar com ele sobre os riscos de atirar no escuro, sem ter certeza do que estava mirando. Falei que podia ser algum animal protegido por lei ou até mesmo algum cachorro perdido que estava com fome. Mas ele não quis ouvir conselho. Disse que qualquer coisa que aparecesse para atacar as galinhas dele ia virar alvo da espingarda. Falou que estava cansado de ter prejuízo e que ia resolver o problema de uma vez por todas, mesmo que tivesse que passar a noite inteira acordado. Naquela noite eu não consegui dormir direito, porque ficava preocupado com o que podia acontecer. Conhecia meu vizinho há muito tempo e sabia que ele era impulsivo quando ficava nervoso. Tinha medo que ele fizesse alguma bobagem no escuro. Devia ser umas 3 da manhã quando eu ouvi um barulho estranho vindo da direção da propriedade dele. Era um som que eu nunca tinha escutado antes, como se fosse um animal muito grande se mexendo entre as árvores. O barulho durou uns 5 minutos e depois parou. Fiquei na cama prestando atenção, esperando ouvir algum tiro ou grito, mas tudo ficou silencioso de novo. Pensei que talvez ele tivesse conseguido assustar o animal sem precisar atirar. No dia seguinte de manhã, eu fui até a propriedade dele para saber como tinha sido a noite de vigília. Quando cheguei lá, encontrei ele sentado na varanda da casa com uma cara muito estranha, como se tivesse visto alguma coisa que não conseguia explicar. Perguntei se tinha conseguido ver o que estava atacando as galinhas e ele demorou um tempo para responder. Quando finalmente falou, contou uma história que me deixou muito impressionado. Disse que por volta das 3 da manhã, alguma coisa tinha saído da mata e se aproximado do galinheiro. Era um animal grande, maior que um cachorro, mas que se movia de um jeito muito estranho, como se não fosse completamente animal. O que mais chamou a atenção dele foram os olhos da criatura. Não eram olhos normais de bicho, eram olhos que pareciam de gente,
com uma inteligência que ele nunca tinha visto em animal nenhum. A criatura ficou parada por alguns minutos observando o galinheiro, como se estivesse estudando a melhor forma de atacar. Foi aí que ele resolveu atirar, mesmo sem ter certeza do que exatamente estava mirando. Apontou a espingarda na direção da criatura e puxou o gatilho, mas a arma falhou. O cartucho não saiu, mesmo ele tendo certeza de que tudo estava funcionando direito. Tentou atirar mais 2 vezes, mas a espingarda não funcionou nenhuma das vezes. A criatura pareceu perceber que ele estava tentando atirar e olhou diretamente para ele. Foi aí que ele viu claramente que os olhos eram mesmo de gente, não de animal. Era uma coisa que dava medo só de olhar. Depois disso, a criatura simplesmente se virou e voltou para a mata, como se não tivesse mais interesse nas galinhas. Ele ficou ali parado, tentando entender por que a espingarda tinha falhado na hora que mais precisava funcionar. No dia seguinte, ele quis testar a arma para ver se tinha algum defeito. Carregou ela com cartuchos novos e atirou numa lata vazia. A espingarda funcionou perfeitamente, sem nenhum problema. Foi aí que ele percebeu que alguma coisa muito estranha tinha acontecido com a arma. Quando foi limpar ela depois do teste, descobriu que o cano por dentro estava todo derretido, como se tivesse sido queimado por um fogo muito forte. O metal do cano estava deformado e com uma cor diferente, como se tivesse sido submetido a uma temperatura altíssima. Era impossível a arma funcionar direito naquele estado, mas ela tinha funcionado perfeitamente no teste. Levou a espingarda num armeiro da cidade para tentar entender o que tinha acontecido. O homem ficou impressionado com o estado do cano e disse que nunca tinha visto nada igual. Falou que parecia que alguma coisa tinha queimado o cano por dentro, mas de uma forma que ele não conseguia explicar. Era como se o fogo tivesse vindo de dentro da própria arma, não de fora. O armeiro disse que a espingarda não tinha mais conserto e que era perigoso usar ela naquele estado. Meu vizinho ficou muito abalado, porque aquela arma tinha um valor sentimental muito grande para ele. Depois desse dia, ele nunca mais tentou caçar nada. Disse que tinha aprendido a lição e que alguns animais era melhor deixar em paz. Parou de usar arma de fogo e se concentrou só em cuidar das galinhas. O mais estranho é que desde aquela noite, os ataques às galinhas pararam completamente. Nunca mais apareceu nenhuma galinha morta no terreiro, como se a criatura tivesse dado o recado que queria dar. Mas tem uma coisa que incomoda ele até hoje. Toda noite de lua cheia, ele escuta alguém chamando o nome dele lá na porteira da propriedade. É uma voz que ele não reconhece, mas que sabe que não é de pessoa comum. Ele nunca vai ver quem está chamando, porque tem medo do que pode encontrar. Fica dentro de casa, com as portas trancadas, até a voz parar de chamar. Diz que a voz tem o mesmo tom dos olhos de gente que ele viu naquela criatura. Desde então, ele sempre aconselha o pessoal da região a ter cuidado na hora de caçar. Fala que nem todo animal é só animal, e que às vezes é melhor deixar certas criaturas em paz, mesmo que a gente não entenda completamente o que elas são. A estrada que liga nossa propriedade à cidade passa por um lugar que sempre foi considerado sagrado pelo pessoal mais antigo da região. É uma encruzilhada onde se encontram 2 terras que pertenceram a famílias muito antigas, que vieram para cá ainda no tempo dos meus bisavós. Nessa encruzilhada tem uma cruz de madeira fincada bem no meio, onde as 2 estradas se cruzam. É uma cruz grande, de uns 2 metros de altura, feita de madeira escura que resistiu a muitos anos de chuva e sol. Ninguém sabe exatamente quem colocou ela ali, mas todo mundo respeita. O pessoal mais velho sempre ensinou que quando a gente passa por ali, tem que ter cuidado para não pisar na sombra da cruz. Dizem que é um lugar sagrado e que desrespeitar pode trazer consequências ruins. Minha avó sempre falava isso quando eu era criança. Eu nunca questionei essa tradição,
Sempre que passava por ali, seja a pé, de bicicleta ou de carro, tomava cuidado para desviar da sombra da cruz. Era um gesto automático, que eu fazia sem nem pensar muito sobre o porquê. A maioria das pessoas da região segue a mesma orientação. Todo mundo conhece a história e respeita a tradição. Quando alguém de fora vem visitar e passa por ali pela primeira vez, a gente sempre explica sobre o cuidado que tem que ter. Mas tem sempre aquelas pessoas que acham que tradições antigas são bobagem. Gente que vem de cidade grande e pensa que o pessoal do interior é atrasado e supersticioso. Foi o que aconteceu com um rapaz que veio trabalhar numa fazenda aqui perto. Esse rapaz tinha uns 22 anos e tinha vindo da capital para trabalhar com gado. Era filho de gente da cidade que nunca teve contato com a vida rural. Ele chegou aqui cheio de ideias sobre como as coisas deviam ser feitas e meio desdenhoso das tradições locais. Logo nas primeiras semanas que ele estava aqui, alguém contou para ele sobre a cruz na encruzilhada e sobre o cuidado que tinha que ter com a sombra. Ele riu alto e falou que era a maior bobagem que ele já tinha ouvido na vida. Dizia que cruz era só um pedaço de madeira e que sombra não podia fazer mal para ninguém. Falava que o pessoal daqui era muito supersticiosos e que no século XXI não fazia sentido acreditar nessas coisas. Todo mundo tentou explicar para ele que não era questão de superstição, mas de respeito pelas tradições e pelas pessoas que tinham vivido ali antes da gente. Mas ele não queria ouvir. Só ria e fazia piadas sobre a cruz mágica, como ele chamava. O pior é que ele não se contentava em só não acreditar. Ele fazia questão de passar por ali de propósito e pisar na sombra da cruz, só para provar que nada ia acontecer. Toda vez que passava por lá, pisava bem no meio da sombra e gritava que estava tudo normal. Isso começou a incomodar muito o pessoal da região. Não porque a gente acreditava que algo ruim ia acontecer na hora, mas porque era uma falta de respeito com as tradições da comunidade. Era como se ele estivesse cuspindo na cara dos nossos antepassados. Algumas pessoas mais velhas tentaram conversar com ele de forma mais séria, explicando que aquela cruz tinha um significado especial e que desrespeitar podia trazer problemas. Mas ele só debochava ainda mais e falava que ia continuar pisando ali sempre que quisesse. Foi numa tarde de sábado que ele resolveu fazer a maior provocação de todas. Em vez de só pisar na sombra da cruz, como sempre fazia, ele disse que ia pular por cima da cruz inteira, só para mostrar que não tinha medo de nada. Eu estava voltando da cidade quando vi ele parado na encruzilhada, olhando para a cruz e rindo sozinho. Parei o carro para tentar convencer ele a não fazer aquela bobagem, porque sentia que dessa vez ele estava exagerando demais. Falei para ele que uma coisa era pisar na sombra, outra coisa bem diferente era desrespeitar a cruz daquele jeito. Mas ele só riu e disse que ia mostrar para todo mundo como era fácil passar por cima da cruz mágica sem acontecer nada. Ele se afastou uns 10 metros da cruz, tomou impulso e correu em direção a ela. Quando chegou perto, saltou alto para passar por cima. Era um rapaz atlético, alto e forte, então pular por cima da cruz não seria difícil para ele. Mas alguma coisa muito estranha aconteceu no meio do pulo. Quando ele estava no ar, no ponto mais alto do salto, de repente tropeçou em alguma coisa que eu não consegui ver. Era como se tivesse algum obstáculo invisível no ar. Ele caiu seco no chão, do lado oposto da cruz, com um barulho surdo que deu para ouvir de onde eu estava. Corri para ver como ele estava e encontrei ele caído de costas, consciente, mas com uma expressão de dor e confusão no rosto. Perguntei o que tinha acontecido e ele disse uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Falou que no meio do pulo tinha sentido alguma coisa segurando o calcanhar dele e puxando ele para baixo com força. Disse que era como se uma mão invisível tivesse agarrado o pé dele bem na hora que ele estava passando por cima da cruz. A sensação era de que alguém muito forte tinha puxado ele de volta para o chão de propósito.
Ajudei ele a se levantar, mas quando ele tentou apoiar o peso na perna direita, gritou de dor e quase caiu de novo. Alguma coisa tinha acontecido com a perna dele durante a queda, porque ele não conseguia pisar direito. Levei ele para o hospital da cidade e os médicos descobriram que ele tinha fraturado o tornozelo e torcido o joelho. Mas o mais estranho é que os ferimentos não eram compatíveis com uma queda simples. Parecia que a perna tinha sido torcida com força antes dele bater no chão. O médico disse que as fraturas pareciam ter sido causadas por uma torção muito violenta, como se alguém tivesse segurado a perna dele e forçado ela numa direção errada. Mas isso não fazia sentido, porque ele tinha caído sozinho. Ficou internado por 3 dias e quando saiu, a perna dele nunca mais ficou normal. Mesmo depois de curar, ele ficou com uma manqueira permanente. A perna direita ficou mais curta que a esquerda e ele sempre precisava usar sapato especial para conseguir andar direito. Depois desse dia, ele mudou completamente a atitude. Nunca mais debochou das tradições da região e sempre que passava pela encruzilhada, fazia questão de dar uma volta grande para não chegar nem perto da sombra da cruz. Algumas semanas depois do acidente, ele veio me procurar para conversar sobre o que tinha acontecido. Disse que não conseguia parar de pensar naquela sensação de ter sido puxado por alguma coisa durante o pulo. Falou que tinha certeza de que alguma coisa tinha segurado o calcanhar dele, porque sentia até as marcas dos dedos na pele. Mas quando chegou no hospital, não tinha nenhuma marca visível no pé, só os ferimentos da queda. Ele acabou indo embora da região alguns meses depois, porque disse que não conseguia mais se sentir confortável aqui. Toda vez que passava pela encruzilhada, sentia um medo estranho e lembrava daquela sensação de ter sido puxado. Antes de ir embora, ele fez questão de pedir desculpa para os moradores mais antigos da região. Disse que tinha aprendido a respeitar as tradições, mesmo que não entendesse completamente o significado delas. Desde então, sempre que algum visitante novo chega na região e pergunta sobre a cruz na encruzilhada, a gente conta a história desse rapaz como exemplo. Não para assustar ninguém, mas para mostrar a importância de respeitar as tradições locais. E até hoje, ninguém mais teve coragem de tentar pular por cima da cruz. O pessoal continua passando por ali com cuidado, desviando da sombra e sempre fazendo uma pequena oração de respeito. A cruz continua lá, firme e forte, resistindo ao tempo como sempre resistiu. E de vez em quando o vento bate forte, dá para ouvir um rangido na madeira que parece quase um gemido, como se ela tivesse memória dos acontecimentos que presenciou. Na minha família sempre teve o costume de fazer a reza da noite antes de dormir. Era uma tradição que vinha dos meus avós, que ensinaram para os meus pais, que ensinaram para mim. Toda noite, depois do jantar, a gente se reunia na sala para agradecer pelas bênçãos do dia e pedir proteção para a noite. Depois da reza, minha avó sempre falava que era importante ficar em silêncio por uns minutos, como um sinal de respeito pelo momento sagrado que a gente tinha acabado de viver. Ela dizia que assoviar ou fazer barulho logo depois da reza podia atrair coisas ruins para dentro de casa. Eu sempre respeitei essa orientação, mesmo quando era criança e tinha vontade de brincar ou conversar logo depois da oração. Meus pais também levavam isso a sério e sempre nos lembravam de manter o silêncio, pelo menos até a hora de ir dormir. Mas nem todo mundo da família pensava igual. Tinha um rapaz, sobrinho da minha cunhada, que veio passar uns dias aqui em casa durante as férias da escola. Ele era de cidade grande e sempre demonstrava que achava nossas tradições meio atrasadas e bobas. Esse rapaz tinha uns 17 anos e se achava muito esperto. Toda vez que a gente fazia a reza da noite, ele participava porque a tia dele obrigava, mas ficava com cara de deboche e revirando os olhos como se aquilo fosse perda de tempo.
Depois da reza, quando a gente ficava em silêncio, ele sempre fazia algum comentário irônico ou piada sobre as tradições da família. Falava que era coisa de gente supersticiosa e que no século XXI não fazia sentido acreditar nessas coisas. Eu tentei conversar com ele algumas vezes, explicando que a gente respeitava aquelas tradições porque elas tinham um significado importante para nossa família. Mas ele só ria e dizia que eu era mais um que estava com a cabeça cheia de bobagem. O pior é que ele não se contentava em só não acreditar. Ele fazia questão de desrespeitar as tradições de propósito, como se quisesse provar que nada de ruim ia acontecer. Começou a assoviar logo depois da reza, só para provocar a gente. Toda noite, assim que terminava a oração, ele saía assoviando alguma música alta e rindo da cara que a gente fazia. Minha cunhada ficava sem graça e pedia para ele parar, mas ele dizia que estava apenas exercendo a liberdade dele. A gente tinha um chiqueiro nos fundos da propriedade, onde criávamos uns 12 porcos. Era um lugar que ficava meio afastado da casa, porque porco faz muito barulho e sujeira. Os animais estavam sempre tranquilos, comiam bem e se comportavam normalmente. Foi numa segunda-feira à noite que o rapaz resolveu provocar ainda mais. Depois da reza, em vez de assoviar dentro de casa, como sempre fazia, ele saiu para o terreiro e foi até o chiqueiro assoviando uma música bem alta e dando risada. Quando ele chegou perto do chiqueiro e continuou assoviando, alguma coisa muito estranha aconteceu com os porcos. Eles começaram a se agitar de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não era a agitação normal de animais que querem comida ou que estão incomodados com alguma coisa. Os porcos começaram a gritar, mas não era o grunhido normal que eles fazem. Era um som agudo e desesperado, como se fossem pessoas gritando de dor ou de medo. Era um barulho tão estranho que dava para ouvir de dentro de casa, mesmo com as portas fechadas. A gente correu para fora para ver o que estava acontecendo e encontrou o rapaz parado na frente do chiqueiro, ainda assoviando, mas com uma cara meio assustada. Os porcos continuavam fazendo aquele barulho horrível e se jogando contra as paredes do cercado. Falei para ele parar de assoviar, porque estava claro que os animais estavam ficando nervosos por causa daquilo. Mas ele só riu e disse que porco era bicho burro mesmo, que qualquer barulho deixava eles doidos. Os porcos se acalmaram depois que ele parou de assoviar, mas ficaram diferentes. Durante os dias seguintes, eles estavam mais quietos que o normal, como se tivessem traumatizados com alguma coisa. Comiam menos e ficavam olhando para o nada, tipo quando a gente vê alguém muito pensativo. O rapaz achou aquilo tudo muito engraçado e começou a usar o chiqueiro como lugar favorito para fazer as provocações dele. Toda noite, depois da reza, ele ia até lá e ficava assoviando perto dos porcos só para ver eles se agitarem. Eu avisei várias vezes que isso não ia dar em coisa boa, que ele estava mexendo com coisas que não entendia. Mas ele só ria e falava que eu estava com medo de porco. Dizia que se os porcos não gostavam de assovio, problema deles. Foi numa quinta-feira que as coisas ficaram realmente sérias. Depois da reza da noite, o rapaz foi para o chiqueiro como sempre, mas dessa vez ele ficou lá mais tempo que o normal. A gente escutou ele assoviando durante uns 15 minutos seguidos e os porcos fazendo aquele barulho estranho de sempre. Mas de repente tudo ficou silencioso. Parou o assovio e parou o barulho dos porcos. Ficou um silêncio muito pesado, como se até os grilos tivessem parado de cantar. A gente ficou preocupado, porque era estranho o rapaz parar de assoviar de uma hora para outra. Esperamos uns 10 minutos e, como ele não voltava, resolvemos ir ver o que tinha acontecido. Quando chegamos perto do chiqueiro, a primeira coisa que a gente ouviu foi uma gargalhada vinda de dentro do cercado dos porcos. Mas não era a gargalhada do rapaz. Era uma risada diferente, mais grave e com um tom meio diabólico.
Era como se alguém tivesse achado alguma coisa muito engraçada, mas de um jeito maldoso. A gargalhada ecoava por todo o chiqueiro e dava arrepio na espinha. Os porcos estavam todos agrupados num canto do cercado, tremendo de medo e olhando fixo para alguma coisa que a gente não conseguia ver. Eles não faziam mais aquele barulho de grito, só ficavam ali parados, com uma expressão de terror nos olhos. A gargalhada continuou por mais uns 2 minutos e depois parou de repente. Foi aí que a gente viu o rapaz. Ele estava caído no meio do chiqueiro, inconsciente, coberto de lama e sujeira dos porcos. Quando conseguimos entrar no cercado e chegar perto dele, levamos um susto danado. A boca dele estava completamente vazia, sem nenhum dente. Todos os dentes tinham sumido, deixando só gengivas sangrentas e inchadas. E a garganta dele estava com uma marca muito estranha. Parecia que alguém tinha enfiado um gancho pela boca e puxado alguma coisa de dentro para fora, deixando a carne toda rasgada e sangrando. Carregamos ele para casa e chamamos o médico da cidade. Quando o doutor chegou e examinou o rapaz, ficou sem entender o que tinha acontecido. Disse que nunca tinha visto ferimentos como aqueles, principalmente a garganta que estava machucada de dentro para fora. Sobre os dentes, o médico falou que era impossível uma pessoa perder todos os dentes de uma vez sem algum trauma muito violento. Mas não tinha nenhuma marca de pancada no rosto do rapaz. Então não fazia sentido. O rapaz ficou internado por 2 semanas, até conseguir se recuperar minimamente. Quando ele melhorou o suficiente para falar, tentamos perguntar o que tinha acontecido naquela noite no chiqueiro. Ele disse que não lembrava de muita coisa, só que depois de um tempo assoviando, alguma coisa respondeu ao assovio dele. Era como se houvesse uma segunda pessoa assoviando junto, mas numa frequência diferente, mais grave. Depois disso, ele lembrava de ter sentido alguma coisa pegando ele pela garganta e puxando com força. Sentia como se alguém tivesse tentado arrancar alguma coisa de dentro da boca dele, mas não conseguia ver quem estava fazendo aquilo. A última coisa que ele lembrava era de ter ouvido uma gargalhada muito alta e depois tudo ficou preto. Quando acordou, já estava no hospital com a família ao redor da cama. Depois dessa experiência, o rapaz mudou completamente. Nunca mais debochou das tradições da família e sempre respeitava o silêncio depois da reza da noite. Ficou com a fala meio diferente por causa dos dentes que nunca nasceram de novo. Ele foi embora daqui poucos dias depois de sair do hospital e nunca mais voltou para nos visitar. A cunhada dele disse que ele ficou com trauma do que aconteceu e não conseguia nem falar sobre aquela noite. O mais estranho é o que aconteceu com os porcos. Desde aquela noite, eles nunca mais voltaram ao normal. Ficaram sempre olhando para o nada, como se vissem alguma coisa que a gente não conseguia enxergar. De vez em quando, principalmente em noites silenciosas, ainda dá para ouvir uma gargalhada fraca vinda do chiqueiro. Não é todo dia, mas acontece pelo menos uma vez por semana. Quando isso acontece, os porcos ficam ainda mais agitados e se aglomeram no canto mais distante do cercado. A gente nunca mais deixou ninguém assoviar perto do chiqueiro, principalmente depois da reza da noite. E sempre que algum visitante pergunta sobre as tradições da família, a gente conta essa história como exemplo de que certas coisas devem ser respeitadas, mesmo que a gente não entenda completamente o porquê. Quando eu era mais novo, tinha um compadre que se achava o cara mais corajoso da região. Ele vivia se gabando que não tinha medo de nada nem de ninguém, que conhecia todos os cantos da mata e que sabia se defender de qualquer perigo. Era daqueles homens que falam alto e fazem questão que todo mundo saiba como eles são valentes. Esse compadre morava numa propriedade que fazia divisa com a minha, então a gente se via quase todo dia. Ele tinha uma plantação de banana que dava muito bem naquela terra úmida perto do rio.
Era uma plantação grande, com fileiras e fileiras de bananeiras altas e frondosas que formavam quase uma pequena floresta. O problema é que de uns tempos para cá, alguma coisa tinha começado a dar prejuízo na plantação dele. De manhã, ele encontrava cachos de banana no chão, como se alguém tivesse passado durante a noite e derrubado a fruta de propósito. Não eram todos os cachos, mas sempre tinha alguns espalhados pelo chão. No começo, ele pensou que podia ser macaco ou outro bicho do mato fazendo a bagunça. Mas as pegadas que ele encontrava no chão molhado não eram de macaco nem de nenhum animal que a gente conhecia por aqui. Eram pegadas estranhas, como se fosse de uma pessoa, mas uma pessoa que andasse numa perna só. O rastro mostrava uma pegada normal de pé humano. Depois, um espaço vazio onde devia ter a outra pegada. E depois, outra marca de pé, alguns metros à frente. Era como se alguém ficasse pulando numa perna só pela plantação durante a madrugada. Quando eu vi as pegadas e falei para ele sobre as histórias que o pessoal mais velho contava sobre criaturas que pulavam numa perna só, ele riu na minha cara. Disse que eu estava com a cabeça cheia de bobagem e que ele ia descobrir o que estava acontecendo ali de verdade. Falou que ia passar uma noite acordado vigiando a plantação para pegar o responsável pela bagunça em flagrante. Disse que se fosse pessoa, ia dar uma surra nele, e se fosse bicho, ia matar na mesma hora. Era muito teimoso e não escutava conselho de ninguém. Durante uma semana, ele tentou ficar acordado vigiando, mas sempre acabava dormindo durante a madrugada e acordava de manhã com mais bananas no chão. Isso só deixava ele mais irritado porque sentia que estavam zombando da cara dele. Foi numa quinta-feira que ele resolveu levar a espingarda para a plantação. Era uma arma boa, calibre 12, que ele usava para caçar de vez em quando. Ele limpou bem a arma, carregou ela com cartuchos de chumbo grosso e disse que dessa vez não ia dar moleza para quem quer que fosse. Eu tentei convencer ele a não fazer isso, falando que podia ser perigoso atirar no escuro sem saber direito no que ele estava mirando. Podia ser uma pessoa inocente que estava passando por ali, ou até mesmo algum vizinho que tinha se perdido. Mas ele não quis ouvir. Naquela noite, eu não consegui dormir direito, porque ficava pensando no meu compadre lá na plantação com a espingarda carregada. Toda vez que eu escutava algum barulho, pensava que podia ser tiro e ficava preocupado com o que podia acontecer. Devia ser umas 2 da manhã quando eu ouvi vozes vindas da direção da plantação dele. Não conseguia entender o que estavam falando, mas dava para perceber que ele estava conversando com alguém. Depois de uns minutos, tudo ficou silencioso de novo. Umas 3 horas da manhã, eu acordei com o barulho de um tiro. Foi um estampido alto que ecoou por toda a região e assustou até os cachorros da vizinhança, que começaram a latir todos ao mesmo tempo. Levantei da cama na mesma hora e fui até a janela para ver se conseguia enxergar alguma coisa. A plantação ficava meio longe da minha casa, então eu não conseguia ver muita coisa no escuro. Mas dava para ouvir um barulho estranho vindo de lá, como se alguém tivesse correndo entre as bananeiras. Pensei em ir lá ver o que tinha acontecido, mas resolvi esperar amanhecer. Logo depois do tiro, eu escutei uma coisa que me deu arrepio na espinha. Era uma gargalhada muito estranha, fina e aguda, que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Não era gargalhada de pessoa normal, era um som meio metálico, como se alguém tivesse rindo através de um tubo de metal. A gargalhada durou uns 30 segundos e depois parou de repente. O silêncio que veio depois era mais assustador que o próprio som. Era um silêncio pesado, como se até os grilos e sapos tivessem ficado com medo de fazer barulho. De manhã cedo, eu fui até a plantação do meu compadre para ver como ele estava. Quando cheguei lá, encontrei ele sentado debaixo de uma bananeira, com a espingarda no colo e uma cara de quem tinha visto o capeta. Perguntei o que tinha acontecido e ele demorou um tempo para conseguir falar. Quando finalmente abriu a boca, contou uma história que me deixou de cabelo em pé.
Disse que por volta das 2 da manhã, ele viu alguma coisa se mexendo entre as bananeiras. Era uma silhueta escura que pulava de um lugar para o outro numa velocidade impressionante. Ele conseguiu ver que a criatura se movia numa perna só, exatamente como mostravam as pegadas que a gente tinha encontrado antes. Primeiro, ele gritou para a criatura se identificar, pensando que podia ser uma pessoa brincando de fazer susto nele. Mas a coisa não respondeu, só continuou pulando entre as plantas e derrubando os cachos de banana. Foi aí que ele resolveu atirar. Mirou na direção onde viu a silhueta pela última vez e disparou a espingarda. Disse que tinha certeza de que tinha acertado o tiro, porque viu a criatura no momento exato em que o chumbo saiu do cano. Mas não caiu nada no chão. O tiro pareceu atravessar a criatura como se ela fosse feita de fumaça. E logo depois veio aquela gargalhada estranha que eu também tinha escutado da minha casa. O pior de tudo veio depois. Quando a gargalhada parou, meu compadre sentiu uma dor terrível na perna direita. Era como se alguém tivesse agarrado a perna dele e torcido ela ao contrário, forçando a articulação além do limite. A dor foi tão forte que ele desmaiou ali mesmo, no meio da plantação. Quando acordou, já estava amanhecendo, e a perna direita dele estava completamente torcida. O pé apontava para trás, e o joelho estava virado de um jeito que não era natural. Eu ajudei ele a sair da plantação, e levamos ele para o hospital da cidade. Os médicos ficaram impressionados com o estado da perna dele. Disseram que parecia que alguém tinha segurado a perna e torcido ela com uma força sobre-humana. Fizeram cirurgia para tentar consertar, mas não conseguiram deixar a perna normal de novo. Meu compadre ficou manco para o resto da vida, sempre mancando e precisando de bengala para andar. A perna nunca mais endireitou direito. Depois desse dia, ele mudou completamente. Nunca mais se gabou de ser corajoso e parou de debochar das histórias que o pessoal mais velho contava. Vivia quieto, meio amuado, como se tivesse aprendido uma lição muito dura. O mais estranho é que a gargalhada voltou. Todo fim de tarde, quando o sol está se pondo, dá para ouvir aquele riso fino e agudo vindo da plantação de banana. Não é todo dia, mas acontece pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Meu compadre nunca mais quis chegar perto da plantação depois de escurecer. Contratou um rapaz para cuidar das bananas durante o dia e sempre sai de lá antes do sol se pôr. Diz que não aguenta mais ouvir aquela gargalhada porque lembra ele do que passou naquela noite. A plantação continuou dando banana normalmente, mas os cachos que caem no chão durante a madrugada nunca mais pararam de aparecer. Todo dia tem algumas bananas espalhadas pelo chão, sempre nos mesmos lugares, onde aparecem as pegadas de uma perna só. Os vizinhos evitam passar perto da plantação de noite. E quando alguém novo chega na região e pergunta sobre aquela gargalhada que se escuta de tarde, a gente conta a história do meu compadre como exemplo de que tem certas coisas que é melhor a gente não mexer. Eu mesmo, quando preciso passar perto da plantação no final do dia, apresso o passo e evito olhar muito fixo para dentro do bananal. Porque de vez em quando, no meio das folhas grandes das bananeiras, dá para ver uma sombra se mexendo numa perna só. Meu pai sempre dizia que família é sagrada, mas que nem todo parente tem o coração no lugar certo. Eu aprendi isso da pior forma quando um primo meu veio trabalhar no nosso sítio. Na época eu achei que era bom ter ajuda, porque cuidar de gado sozinho é puxado. Se eu soubesse o tipo de pessoa que ele era, nunca teria deixado ele ficar. Esse primo veio do interior mais distante, de uma região onde a vida era muito difícil. Ele chegou aqui meio desesperado, falando que tinha perdido tudo numa seca brava e que precisava recomeçar a vida. Como éramos família, meu pai aceitou ele aqui em casa e deu trabalho para ele cuidando do gado junto comigo. No começo, tudo parecia normal. Ele acordava cedo,
Ajudava com o trato dos animais, limpava o curral, essas coisas básicas do dia a dia. Conversava pouco, era meio fechado, mas eu pensei que era só o jeito dele mesmo. Não imaginava que por trás daquela cara de sofrido tinha uma pessoa capaz de fazer maldade com os bichos. A gente tinha uns 45 animais na época, entre vacas, bois e bezerros. Era um rebanho bom, bem cuidado, que dava leite e de vez em quando a gente vendia alguns animais na feira da cidade. O trabalho era dividido. Eu cuidava mais da ordenha e ele ficava responsável pela ração e por levar o gado para o pasto. Depois de umas 3 semanas que ele estava trabalhando aqui, eu comecei a estranhar algumas coisas. Primeiro foi a questão da ração. A gente sempre comprava uma quantidade certa de ração por mês, baseada no número de animais que tínhamos. Mas de repente, a ração estava durando muito mais tempo que o normal. Eu perguntei para ele se ele estava dando ração suficiente para os bichos. E ele falou que sim, que estava seguindo certinho a quantidade que eu tinha ensinado. Mas eu via que os animais estavam meio agitados, não estavam com aquela cara de satisfeitos que gado bem alimentado tem. A segunda coisa que me chamou a atenção foi com relação à água. Todo dia de manhã eu enchia os bebedouros dos animais. Coisa sagrada, porque gado precisa de muita água, principalmente naquela época que estava fazendo calor. Mas eu percebi que os bebedouros estavam secando muito rápido, mais que o normal. Falei com meu primo sobre isso e ele disse que devia ser porque estava muito quente mesmo, que os bichos estavam bebendo mais água. Fez sentido na hora, mas uma coisa continuava me incomodando. Os animais ficavam muito agitados quando chegava a hora de recolher eles para o curral à tarde. Normalmente, o gado vem tranquilo para o curral, porque sabe que vai receber ração e água fresca. Mas eles estavam relutantes, como se não quisessem entrar lá. Eu achava estranho, mas meu primo sempre conseguia convencer eles a entrar, então não dei muita importância na época. Foi numa quinta-feira que eu descobri o que ele estava fazendo. Eu tinha ido na cidade resolver uns problemas e voltei mais cedo que o esperado. Quando cheguei perto do curral, escutei os animais fazendo um barulho muito estranho. Não era o mugido normal do gado, era um som mais desesperado, como se eles estivessem sofrendo. Me aproximei devagar para ver o que estava acontecendo e descobri uma coisa que me deixou com muita raiva. Meu primo tinha trancado todos os animais no curral, mas não tinha colocado água nem ração para eles. Os bebedouros estavam completamente secos e não tinha nem um punhado de ração no coxo. Os bichos estavam claramente com sede e fome, se empurrando e tentando chegar perto dos bebedouros vazios. Alguns bezerros menores estavam tremendo de fraqueza. Era uma cena de fazer qualquer pessoa com coração ficar revoltada. Confrontei ele na hora e perguntei o que diabos ele estava fazendo. Ele ficou sem graça, mas depois contou a verdade. Disse que estava economizando ração e vendendo por fora para fazer um dinheiro extra. E que deixava os animais sem água de propósito, porque gado com sede bebe menos leite, então sobrava mais para vender. Cara, eu fiquei indignado com aquilo. Falei para ele que isso era crueldade com os animais e que eu não ia tolerar esse tipo de coisa no meu sítio. Ele pediu desculpa e prometeu que não ia mais fazer aquilo, mas eu já tinha perdido a confiança nele. Mesmo assim, resolvi dar mais uma chance, porque afinal de contas éramos família. Falei que se eu descobrisse ele fazendo aquilo de novo, ele ia ter que ir embora na mesma hora. Ele concordou e disse que tinha entendido o recado. Por uns dias, tudo voltou ao normal. Ele voltou a dar ração e água para os animais nos horários certos, e o gado ficou mais tranquilo. Mas eu desconfiava que ele podia voltar a fazer a mesma coisa quando eu não estivesse por perto para vigiar. Foi numa madrugada de sexta-feira que aconteceu a coisa mais estranha da minha vida. Eu estava dormindo no meu quarto quando acordei com um barulho muito esquisito vindo do lado de fora.
Parecia que alguém estava batendo na porta da cozinha, mas de um jeito muito fraco, como se não tivesse força para bater direito. Levantei da cama e fui até a porta, mas quando cheguei perto, o barulho parou. Fiquei ali parado, escutando, tentando entender se tinha mesmo alguém lá fora. Foi aí que eu senti uma coisa muito estranha, um sopro frio que vinha por baixo da porta. Era como se alguém tivesse do outro lado da porta tentando puxar ar. Tipo quando a gente está com muita falta de ar e tenta respirar fundo. Mas era um sopro gelado que dava arrepio só de sentir. Abri a porta devagar, mas não tinha ninguém lá fora. Resolvi dar uma volta pelo sítio para ver se estava tudo normal. Fui primeiro até o curral para verificar se os animais estavam bem. Quando cheguei lá, levei um susto danado. Todos os animais estavam soltos no terreiro, caminhando de um lado para o outro como se tivessem confusos. O portão do curral estava aberto, mas eu tinha certeza que meu primo tinha fechado ele na noite anterior. E os animais não tinham cara de quem tinha fugido. Eles estavam meio perdidos, como se alguém tivesse tirado eles de lá e eles não soubessem o que fazer. Foi aí que eu vi meu primo. Ele estava dentro do curral, de pé no meio do espaço vazio, mas não se mexia nem falava nada. Quando cheguei perto, vi que ele estava com uma expressão de pavor no rosto e tentava falar alguma coisa, mas não saía som nenhum da boca dele. O peito dele estava cheio de marcas escuras, como se algum animal pesado tivesse pisado em cima dele várias vezes. Eram marcas de casco bem definidas, espalhadas por toda a região do peito e do estômago. E a garganta dele estava completamente seca, tipo couro de animal morto no sol. Corri para buscar água para ele, mas quando voltei, ele ainda não conseguia beber. A garganta dele estava tão seca que a água escorria pela boca sem conseguir descer. Era como se toda a umidade do corpo dele tivesse sido sugada por alguma coisa. Chamei uma ambulância e levaram ele para o hospital da cidade. Os médicos ficaram sem entender como a garganta de uma pessoa podia ficar daquele jeito. Falaram que parecia que ele tinha ficado dias sem beber água. Mas isso não fazia sentido, porque ele tinha dormido em casa e tinha bebido água no jantar. As marcas no peito também eram um mistério. Os médicos disseram que pareciam mesmo marcas de casco de animal grande, mas não conseguiam explicar como ele tinha recebido aquelas marcas estando dentro de um curral vazio. Meu primo ficou internado por uma semana até conseguir falar de novo. Quando melhorou, ele contou uma história muito estranha. Disse que durante a madrugada ele tinha acordado com sede e foi até a cozinha buscar água. Quando abriu a torneira, não saiu nada. Aí ele lembrou que tinha deixado os animais sem água de novo, mesmo depois de ter prometido que não ia mais fazer aquilo. Disse que naquele momento sentiu uma culpa muito grande e resolveu ir até o curral para colocar água para os bichos. Mas quando chegou no curral, alguma coisa o empurrou para dentro e fechou o portão. Ele ficou preso lá dentro a noite toda, sem conseguir sair e sem conseguir gritar por socorro. E durante toda a noite, sentiu como se vários animais pesados tivessem pisado em cima dele, mesmo não vendo nenhum animal por perto. Quando amanheceu, ele disse que viu todos os animais sendo soltos por alguma coisa que ele não conseguiu ver direito. E só depois disso é que eu cheguei e encontrei ele naquele estado. Depois dessa experiência, meu primo nunca mais foi a mesma pessoa. Ele ficou com medo de ficar perto de qualquer animal e acabou indo embora do sítio alguns dias depois de sair do hospital. Disse que não conseguia mais trabalhar com gado, porque toda vez que via um animal, lembrava daquela noite terrível. Eu nunca mais tive problemas com os animais. Eles ficaram mais dóceis e tranquilos, como se soubessem que ninguém mais ia maltratar eles. E toda vez que algum visitante pergunta por que eu cuido tão bem do gado, eu conto essa história para mostrar que os animais sentem tudo o que a gente faz com eles. Desde aquele dia, eu nunca mais deixei ninguém maltratar os bichos aqui no sítio. E de vez em quando está muito silencioso de madrugada, ainda dá para sentir aquele sopro frio por baixo da porta,
como se fosse um lembrete de que a gente sempre tem que tratar os animais com respeito. Eu sempre respeitei as coisas sagradas, sabe? Desde pequeno, minha mãe me ensinou que tem certas coisas que a gente não mexe, não desrespeita. Mas tinha um rapaz aqui da região que pensava diferente. Ele achava que podia fazer tudo, que as lendas e histórias antigas eram bobagem de gente ignorante. Esse rapaz era novo, uns 20 e poucos anos, e tinha vindo de fora para trabalhar numa fazenda próxima. Como era de cidade grande, ele se achava muito esperto e vivia zoando as tradições daqui. Toda vez que alguém contava uma história de assombração, ele ria alto e falava que era coisa de gente atrasada. O que mais irritava ele eram as histórias sobre a mula sem cabeça. Dizia que era impossível existir um animal assim, que era tudo invenção para manter o povo na ignorância. Quando as mulheres mais velhas falavam sobre os cuidados que tinha que ter para não encontrar com a mula, ele debochava na cara delas. Mas o problema é que ele não só desacreditava das lendas, como também não respeitava as regras básicas de convivência numa cidade pequena. E a pior coisa que ele fez foi começar a namorar escondido com a filha do padre local. Todo mundo sabia que isso era uma linha que não se cruza, mas ele não estava nem aí. O padre era um homem bom, respeitado por toda a comunidade. A filha dele, que tinha uns 19 anos, sempre foi uma moça certinha, sempre na igreja, ajudando nas atividades paroquiais. Ninguém imaginava que ela pudesse se meter numa situação dessas, mas o rapaz era bonito e falava bem, então conseguiu conquistar a moça. Eles se encontravam escondido depois das missas de domingo ou durante a semana, quando o padre estava ocupado com outras coisas. Todo mundo na cidade comentava, mas ninguém teve coragem de contar para o padre o que estava acontecendo. O pior é que o rapaz ainda se gabava para os amigos sobre o namoro. Falava que estava namorando a filha do padre e que se a mula sem cabeça existisse mesmo, já deveria ter aparecido para ele. Dizia que estava fazendo exatamente o que a lenda falava, que atraía a mula, mas que nada acontecia. Essa arrogância dele durou uns 3 meses. Ele continuava desrespeitando as tradições, namorando a moça escondido e ainda por cima desafiando as lendas locais. Falava que se a mula aparecesse, ele ia provar para todo mundo que era só um animal comum. Nada de sobrenatural. Foi numa sexta-feira à noite que tudo mudou. Eu estava voltando da cidade para casa, pela estrada de chão que passava perto da igreja e perto da casa onde o rapaz morava. Era uma noite muito escura, sem lua, dessas que a gente mal consegue enxergar a própria mão. Eu tinha só uma lanterna pequena para me guiar e ia devagar porque conhecia todos os buracos da estrada. Estava quase chegando perto da igreja quando comecei a ouvir uns sons muito estranhos. Era tipo relincho de animal, mas diferente do relincho normal de cavalo ou burro. O som era mais agudo e parecia que o animal estava com dor ou muito nervoso. Junto com o relincho vinha um sopro quente que eu conseguia sentir mesmo estando longe. Era um vento morno que cheirava a coisa queimada, como quando a gente deixa comida no fogo e esquece. Fiquei com medo e corri para me esconder atrás de uma árvore grande que tinha na beira da estrada. De lá, eu podia ver o que estava acontecendo sem ser notado. E cara, o que eu vi foi a coisa mais assustadora da minha vida. A estrada inteira começou a brilhar com uma luz vermelha que parecia vir debaixo da terra. Era como se tivesse brasas enterradas embaixo do chão de terra batida. A luz era forte o suficiente para clarear tudo ao redor, mas era uma luz esquisita que não parecia natural. Aí eu vi o rapaz saindo de casa correndo desesperado. Ele estava sem camisa e descalço, como se tivesse acordado de repente e saído correndo. O rosto dele estava cheio de pavor, uma expressão de medo que eu nunca tinha visto em ninguém antes. Ele correu pela estrada gritando por socorro, mas não tinha ninguém para ajudar. Conseguiu correr uns 50 metros antes de tropeçar e cair no chão.
Quando ele caiu, deu um grito de desespero que ecoou por toda a região. Era um grito que gelava o sangue de puro terror. E foi no meio desse grito que veio a labareda. Uma chama enorme que brotou do chão da estrada e envolveu o rapaz completamente. Era um fogo diferente, mais vermelho que o normal, e que fazia um barulho como se fosse vento forte passando por dentro de um cano. Eu fechei os olhos e me abaixei atrás da árvore, porque o calor chegou até onde eu estava. Senti como se alguém tivesse aberto a porta de um forno bem na minha frente. Fiquei assim por uns minutos, esperando o fogo passar e o barulho parar. Quando abri os olhos de novo, tudo estava escuro e silencioso. Não tinha mais fogo, nem grito, nem nada. A estrada tinha voltado ao normal, mas eu não conseguia ver o rapaz em lugar nenhum. Fiquei escondido até amanhecer, porque estava com muito medo de sair dali. Quando o sol nasceu e clareou tudo, eu saí de trás da árvore e fui ver o que tinha acontecido. No lugar onde eu tinha visto o rapaz pela última vez, tinha marcas queimadas no chão. Eram pegadas de ferradura carbonizadas na terra, como se um animal pesado tivesse pisado em brasas. As pegadas saíam daquele ponto e iam direto para a igreja, numa linha reta. Segui as marcas até lá e elas terminavam bem na frente do altar principal. No último lugar onde as pegadas paravam, tinha o cinto de couro do rapaz. Mas o cinto estava completamente derretido, deformado como plástico que derrete no fogo. Ainda estava quente quando eu toquei nele. Peguei o cinto e levei para o padre, que ficou muito abalado quando eu contei o que tinha acontecido. A filha do padre chorou muito quando soube que o rapaz tinha desaparecido. Ela confessou para o pai sobre o namoro escondido e pediu perdão por ter mentido durante tanto tempo. O padre ficou triste, mas disse que perdoava ela e que ia rezar pela alma do rapaz. Desde aquele dia, quem passa por aquela estrada de noite sente um bafo quente no rosto e escuta barulho de ferradura arranhando pedra. Eu mesmo nunca mais passei por lá depois de escurecer. Quando preciso ir para a cidade à noite, dou a volta toda para usar outra estrada. O povo da região agora conta a história do rapaz como um exemplo de que as lendas antigas existem mesmo e que a gente não deve desrespeitar elas. E a filha do padre nunca mais namorou ninguém, dedicou a vida inteira a ajudar nas atividades da igreja. Minha avó sempre contava histórias sobre Saci quando eu era criança. Falava que ele gostava de fazer travessura, apagar fogo, azedar leite, essas coisas. Eu ouvia as histórias dela, mas nunca levei muito a sério. Achava que era só folclore mesmo, coisa de gente antiga. Até que eu resolvi testar se era verdade ou não. Eu cuidava sozinho de uma propriedade grande, que tinha plantação de milho e uma horta com verduras. O patrão morava longe e só aparecia de vez em quando para ver como estavam as coisas. Eu gostava daquele trabalho porque tinha liberdade para fazer tudo do meu jeito e o salário era bom. Só que naquele ano a plantação não estava indo muito bem. O milho estava crescendo devagar e algumas plantas estavam ficando meio amareladas. Eu fazia tudo certinho, regava quando precisava, colocava adubo na época certa, mas mesmo assim o resultado não era o que eu esperava. Foi aí que eu encontrei com um velho conhecido no bar da cidade. Ele era de uma família muito antiga da região, daquelas que conhecem todas as histórias e lendas do lugar. A gente estava conversando sobre a plantação quando ele me deu uma dica muito estranha. Falou que se eu conseguisse prender um saci numa garrafa de cachaça, ia dar muita sorte na colheita. Disse que o saco era um espírito da natureza e que se a gente fizesse um acordo com ele, as plantas iam crescer muito melhor. Eu ri na hora e falei que não acreditava nessas coisas. Mas o velho insistiu. Falou que a família dele fazia isso há gerações e sempre dava certo. Explicou que tinha que ser uma garrafa de cachaça boa, dessas de marca, e que eu tinha que deixar ela aberta perto da plantação numa noite de lua nova. Se desse certo, o saci ia entrar na garrafa e eu podia fazer um acordo com ele.
Saí do bar rindo da conversa, mas no caminho para casa fiquei pensando naquilo. A plantação realmente estava ruim e eu precisava de toda a ajuda possível. Pensei, que mal pode fazer tentar, né? Se não der certo, pelo menos eu vou ter certeza de que é tudo bobagem mesmo. Comprei uma garrafa de cachaça boa e esperei a lua nova. Numa noite bem escura, levei a garrafa até o meio da plantação de milho e deixei ela aberta em cima de um toco de madeira. Falei em voz alta, me sentindo meio bobo, que se tivesse algum saci por ali, ele podia entrar na garrafa que eu queria fazer um acordo. Voltei para casa e fui dormir, mas não consegui pregar o olho direito. Ficava pensando se ia dar alguma coisa ou se eu estava sendo idiota mesmo. De madrugada eu acordei e resolvi ir ver como estava a garrafa. Quando cheguei lá, ela estava fechada com a própria rolha. Achei estranho, porque eu tinha deixado ela aberta. Pensei que podia ter sido o vento, mas não tinha ventado nada durante a noite. Peguei a garrafa e balancei ela um pouquinho. Dava para ouvir um barulhinho lá dentro, como se tivesse alguma coisa pequena se mexendo. Levei a garrafa para casa e coloquei ela numa prateleira da cozinha. Naquele mesmo dia, já comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente acontecendo. O candeeiro, que eu sempre deixava aceso na varanda, começou a apagar sozinho durante a noite. Não era problema no pavio, nem falta de querosene. Eu acendia ele de noite e quando acordava de manhã, ele estava apagado. Pensei que podia ser vento, mas não fazia sentido porque a varanda era bem protegida. E além disso, não era como se o fogo tivesse sido soprado. Era como se alguém tivesse apagado ele de propósito. Isso aconteceu por umas 2 semanas seguidas. Todo dia eu acendia o candeeiro e no outro dia ele estava apagado. Mas o que me incomodava mais era o que estava acontecendo com a plantação. De manhã, quando eu ia ver o milho, as plantas estavam torcidas de um jeito muito estranho. Não era doença nem praga. Era como se alguém tivesse ido lá durante a madrugada e torcido as plantas de propósito. As espigas ficavam viradas de cabeça para baixo e os caules ficavam em formato de espiral. Eu endireitava tudo com cuidado, mas no dia seguinte estava tudo torto de novo. A plantação estava virando um desastre e eu não sabia mais o que fazer. Foi quando eu lembrei da garrafa na cozinha e comecei a desconfiar que realmente tinha alguma coisa a ver. Talvez o saci tivesse entrado na garrafa mesmo e estava fazendo bagunça porque queria sair. Resolvi tentar conversar com ele, se é que ele estava lá dentro mesmo. Peguei a garrafa e falei que se ele parasse de fazer bagunça na plantação, eu ia soltar ele. Balancei a garrafa de novo e escutei o mesmo barulhinho de antes, como se alguma coisa pequena tivesse se mexendo lá dentro. Naquela noite o candeeiro apagou de novo e no dia seguinte a plantação estava ainda mais bagunçada. Aí eu percebi que conversar não ia adiantar nada. Se realmente tinha um saci na garrafa, ele não ia colaborar só porque eu pedi. Resolvi abrir a garrafa e ver no que ia dar. Esperei até o meio-dia, quando o sol estava bem forte, e fui para o terreiro com a garrafa. Pensei que se fosse para acontecer alguma coisa estranha, melhor que fosse de dia e num lugar aberto. Tirei a rolha devagar, preparado para qualquer coisa. Cara, no exato momento que a rolha saiu, veio um vendaval do nada que começou a girar o terreiro inteiro. Mas não era um vento normal que sopra numa direção, era um vento que girava em círculo, tipo um redemoinho. E ele só afetava o terreiro mesmo, porque as árvores ao redor nem se mexiam. Eu me agarrei no batente da porta da cozinha com força para não sair voando também. O vento levantou tanta poeira que eu não conseguia ver mais nada. Fechei os olhos e esperei passar, porque não tinha o que fazer mesmo. O barulho era ensurdecedor, tipo quando passa um trem de carga bem perto. Quando o vento parou, eu abri os olhos devagar e olhei para o terreiro. Estava tudo uma bagunça, com terra espalhada para todo lado. E aí eu percebi uma coisa muito estranha. As minhas botas estavam lá no meio do terreiro, uma numa ponta da horta e outra na outra ponta. Eu estava descalço, cara, e nem tinha percebido. Olhei para os meus pés e não tinha nem marca de sujeira,
como se eu nunca tivesse pisado no chão. Era como se as botas tivessem saído dos meus pés e voado para longe durante o vendaval. Fui buscar as botas e, quando estava voltando, vi uma coisa que me deixou ainda mais confuso. Lá no meio da plantação de milho, que agora estava toda destruída e torcida, tinha uma carapuça vermelha pequenina balançando no vento. Era bem pequena, do tamanho que caberia na cabeça de uma criança. Mas o mais estranho é que ela não parava de balançar nunca. Mesmo quando não tinha vento nenhum, a carapuça continuava tremulando como se tivesse alguma coisa invisível mexendo nela. Tentei chegar perto para pegar, mas toda vez que eu me aproximava, começava a sentir uma risadinha baixinha, vindo de algum lugar que eu não conseguia identificar. Desisti de mexer com a carapuça e fui cuidar dos estragos. A horta tinha sido completamente destruída e o milharal estava uma ruína total. Perdi tudo o que tinha plantado naquele ano e tive que explicar para o patrão o que tinha acontecido. Falei que tinha sido um vendaval muito forte, mas não contei a história da garrafa. Desde aquele dia, eu nunca mais tentei mexer com essas coisas de folclore. E a carapuça vermelha continua lá até hoje, sempre tremulando no que restou do milharal. De vez em quando passo perto daquele lugar, eu escuto uma risadinha baixinha e sinto como se tivesse alguém me observando de longe. Vocês sabem aquelas pessoas que parecem honestas por fora, mas por dentro são meio safadas? Então, eu trabalhei para uma mulher assim. Na época eu precisava muito do emprego e acabei fechando os olhos para umas coisas que ela fazia. Agora eu me arrependo, porque o que aconteceu depois foi de arrepiar mesmo. A patroa criava galinha no quintal de casa, coisa normal da roça. Tinha um galinheiro grande, bem cuidado, e ela vendia os ovos na feira da cidade toda semana. O negócio dela ia bem. Os ovos eram grandes e frescos, então sempre tinha cliente. Mas aparentemente isso não era suficiente para ela. Eu morava numa casinha nos fundos da propriedade e trabalhava na cozinha, ajudando ela a preparar as coisas para vender na feira. Além dos ovos, ela fazia pão, doce de leite, essas coisas gostosas que o pessoal da cidade gosta de comprar. Eu gostava do trabalho porque ela pagava certinho e a comida era boa. Só que depois de uns 2 meses trabalhando lá, eu comecei a notar umas coisas estranhas. Toda terça e quinta-feira de noite, ela saía de casa com uma sacola e voltava depois de umas 2 horas. Quando voltava, sempre trazia galinhas novas, que ela colocava num galinheiro separado dos outros. No dia seguinte, ela matava essas galinhas, preparava elas no forno a lenha e levava para vender na feira como se fossem das galinhas dela mesmo. Eu estranhei porque ela nunca comprava galinha de ninguém, sempre criou as dela própria. Daí um dia eu perguntei de onde vinham aquelas galinhas. Ela ficou meio sem graça e falou que era de um vizinho que estava vendendo barato. Mas eu conhecia os vizinhos de lá e sabia que nenhum deles vendia galinha. Foi aí que eu descobri o esquema dela. Ela pegava umas seringas pequenas e enchia com remédio para deixar as galinhas meio dormindo. Daí ela ia nas propriedades vizinhas de madrugada e aplicava o remédio nas galinhas. Os bichos ficavam meio tontos. Ela pegava e levava para casa. Como eles ficavam dormindo, os donos não percebiam que as galinhas tinham sumido, achavam que tinha sido bicho do mato ou coisa assim. Era um roubo bem planejado, porque ela só pegava 1 ou 2 de cada lugar, para não dar na vista. Eu fiquei sabendo disso porque uma noite eu não conseguia dormir e vi ela voltando com a sacola. Quando ela entrou no galinheiro, escutei ela conversando sozinha sobre como tinha sido fácil pegar as galinhas do fulano. Falava que o remédio funcionava muito bem e que ninguém ia desconfiar nunca. Cara, eu fiquei muito incomodado com aquilo. Sabia que estava errado, mas ao mesmo tempo precisava do emprego. Tentei dar umas indiretas para ela parar com aquilo, falando que roubar era pecado e que Deus via tudo. Mas ela só ria e falava que Deus ajudava quem se ajudava.
Essa rotina durou uns 3 meses. Toda semana ela roubava galinhas, assava no forno e vendia na feira. O dinheiro que ela ganhava com isso era bom, porque galinha assada sempre vende bem. E como ela tempera muito bem, o pessoal sempre elogiava e voltava para comprar mais. Foi numa terça-feira de madrugada que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu estava dormindo no meu quartinho quando acordei com um barulho muito esquisito vindo da cozinha. Era tipo um assovio, mas diferente dos assovios normais. Parecia que alguém estava soprando dentro de um bambu oco, um som grave e meio assombrado. Levantei da cama devagar e fui até a janela que dava para a cozinha. O barulho estava vindo do forno a lenha, cara. Um assovio que saía de dentro dele, mesmo com o forno frio e sem lenha nenhuma. Fiquei ali parado tentando entender o que era aquilo, porque não fazia sentido nenhum. O assovio continuou por uns 10 minutos e depois parou de repente. Voltei para a cama achando que tinha sido coisa da minha imaginação, mas no fundo eu sabia que tinha alguma coisa estranha acontecendo. No dia seguinte, não comentei nada com a patroa, porque ela ia achar que eu estava louco. Na quinta-feira de manhã, ela acordou cedo para preparar as galinhas que tinha pego na noite anterior. Eram 3 galinhas bonitas que ela tinha roubado do vizinho mais próximo. Ela sempre começava acendendo o forno bem cedo para ele esquentar, enquanto ela preparava os temperos e limpava as galinhas. Quando ela foi acender o forno, o assovio começou de novo. Só que dessa vez era mais alto e mais prolongado. Ela ficou assustada e me chamou para ver o que era aquilo. Eu fui até a cozinha e também escutei o som estranho saindo de dentro do forno. Ela resolveu abrir a portinhola para ver se tinha algum bicho lá dentro. Mas, cara, quando ela abriu, saiu um vento de dentro do forno que era coisa de louco. Não era vento comum, não. Era um vento pesado e molhado que cheirava a lama podre. O vento bateu na cara dela com força e deixou ela toda suja de uma lama escura. E aí começou a acontecer uma coisa que até hoje eu não consigo explicar direito. Começaram a aparecer penas pela casa toda, mas não eram penas normais de galinha. Essas penas ficavam voando sozinhas pelo ar, como se tivessem vida própria. E quando elas encostavam na pele da patroa, elas picavam ela. Era tipo um enxame de abelhas, mas eram penas de galinha mesmo. Elas voavam ao redor dela e toda vez que tocavam na pele, deixavam umas marquinhas vermelhas que coçavam muito. A patroa começou a correr pela casa tentando se livrar das penas, mas elas seguiam ela para todo lado. Eu tentei ajudar batendo nas penas com um pano, mas não adiantava nada. Elas voltavam sempre e continuavam picando ela. A coitada correu para o banheiro e trancou a porta. Mas as penas passaram por baixo da porta e continuaram atormentando ela lá dentro. Ela ficou o dia inteiro trancada no banheiro, chorando e gritando, enquanto as penas não davam sossego. Eu ficava do lado de fora tentando acalmar ela, mas não sabia o que fazer para ajudar. As penas só pararam de aparecer no finalzinho da tarde, quando o sol já estava se pondo. Quando ela saiu do banheiro, estava toda machucada e inchada por causa das picadas. Parecia que ela tinha brigado com um gato, cheia de arranhões pequenos pelo corpo todo. Ela passou pomada e tomou remédio para alergia, mas demorou uns 5 dias para melhorar direito. Depois desse dia, a vida dela mudou completamente. Ela nunca mais conseguiu roubar galinha de ninguém, porque toda vez que pensava nisso, começava a sentir coceira pelo corpo todo. E o forno, cara, ficou com um problema muito estranho. Ele só acende agora se ela coloca um ovo fresco lá dentro antes de acender a lenha. Se ela tentar acender sem o ovo, não pega fogo de jeito nenhum, mesmo com lenha seca e papel. Tem que ser um ovo fresco tirado no mesmo dia. E mesmo assim, a comida que ela faz lá nunca mais fica com gosto bom. Não importa quanto tempero ela ponha, fica sempre sem sabor, tipo comendo papelão. Ela parou completamente de roubar as galinhas dos vizinhos. Agora compra tudo certinho no mercado da cidade. Paga mais caro, mas pelo menos não tem problema.
Só que até hoje, toda vez que ela vai cozinhar, eu vejo ela olhando para o forno com uma cara de medo. E de vez em quando, bem cedinho, ainda dá para ouvir um assovio fraquinho vindo de lá de dentro. Cara, eu nunca acreditei muito nessas coisas de folclore, sabe? Sempre achei que era conversa de gente mais velha para assustar criança. Mas depois do que aconteceu naquela noite, eu mudei de opinião completamente. E olha, não é fácil falar sobre isso, porque até hoje me dá um nervoso danado quando lembro. Eu trabalhava num sítio bem grande, cuidando do gado e fazendo os serviços gerais. O lugar era bonito. Tinha pasto verde, curral bem feito e uma casa boa onde ficavam os funcionários. O patrão era gente fina, pagava direitinho e não ficava pegando no pé da gente. Só que tinha um problema. Um dos caras que trabalhava comigo era meio desonesto. Esse compadre, vou chamar ele assim, era responsável por cuidar da alimentação do gado. Todo dia ele tinha que dar sal para os animais. Coisa básica, né? Só que o safado descobriu um jeito de ganhar dinheiro extra em cima disso. Ele pegava o sal bom que o patrão comprava e trocava por areia fina. Daí vendia o sal por fora e colocava a areia no coxo dos bichos. Os animais lambiam achando que era sal mesmo. Eu sabia dessa maracutaia dele, porque a gente dividia o quarto dos funcionários e ele vivia contando vantagem sobre como estava fazendo dinheiro fácil. Falei para ele várias vezes que isso não ia dar certo, que uma hora o patrão ia descobrir, mas ele só ria e falava que eu era bobo de não aproveitar também. Dizia que o gado nem percebia a diferença e que ninguém ia saber nunca. Então, naquela sexta-feira, eu lembro que era lua cheia porque estava tudo claro lá fora. Tipo aquelas noites que nem parece noite de tanto que ilumina. Eu e o compadre tínhamos terminado o serviço e fomos sentar na varanda da casa principal para tomar um café e conversar um pouco antes de dormir. A gente sempre fazia isso, era nosso momento de relaxar depois do dia de trabalho. Eu tinha acendido a lamparina que ficava numa mesinha ali do lado. Era uma lamparina velha, dessas de querosene, que dava uma luz amarelada gostosa. O compadre estava me contando sobre os planos dele para o fim de semana, que ia na cidade gastar o dinheiro que tinha feito com a venda do sal. Foi aí que aconteceu a primeira coisa estranha. Do nada, veio um sopro muito forte, que apagou a lamparina na mesma hora. Mas, cara, não foi vento comum, não. Era como se alguém tivesse soprado bem de perto mesmo. Sabe quando você sopra uma vela? Foi exatamente assim. Só que não tinha ninguém ali perto da gente. E logo depois desse sopro, eu senti uma coisa muito estranha no meu ouvido. Era tipo um uivo molhado, uma respiração pesada e quente que veio bem pertinho da minha orelha. O som era meio rouco e dava para sentir até a umidade do bafo de quem estava fazendo aquilo. Eu gelei na hora, porque não tinha ninguém ali. O compadre deve ter visto a expressão no meu rosto, porque ele ficou branco que nem papel. Perguntou o que tinha acontecido e quando eu contei sobre o uivo, ele se levantou de um pulo e correu para dentro da casa. Eu fiquei ali parado, tentando entender o que tinha sido aquilo, mas tinha uma sensação muito ruim no ar, como se alguma coisa pesada tivesse chegado no lugar. Consegui acender a lamparina de novo e fiquei mais um tempo ali fora, mas não conseguia ficar tranquilo. Tinha um clima estranho, uma pressão no ar que não dava para ignorar. Acabei indo dormir também, mas passei a noite acordando de vez em quando com uns sons esquisitos que vinham lá de fora. No dia seguinte, eu acordei cedo, como sempre, para fazer o trato dos animais. Peguei o balde de ração e fui caminhando para o curral, cantarolando alguma música, como sempre fazia. Mas quando cheguei perto, cara, eu parei na hora e quase deixei o balde cair no chão. O curral estava um horror. Tinha sangue espalhado por todo lado, nas paredes de madeira, no chão batido, nos coxos. E as vacas, meu Deus, estavam todas mortas. Não era uma nem duas, não. Eram todas as 15 vacas que tínhamos ali. Cada uma com a garganta dilacerada de um jeito horrível,
como se algum bicho selvagem tivesse atacado elas. Mas o mais estranho eram as pegadas no chão. Não eram pegadas de onça, nem de cachorro grande, nem de qualquer animal que eu conhecia. Eram pegadas de 2 patas só, como se fosse de gente, mas muito grandes e com marca de unha bem comprida. As pegadas saíam do meio do curral e iam em direção ao chiqueiro dos porcos. Eu seguia as pegadas mesmo com medo, porque precisava entender o que tinha acontecido. O coração estava batendo forte e eu suava frio, mas tinha que ver. Quando cheguei no chiqueiro, encontrei o compadre lá dentro, no meio da lama e da sujeira. Cara, ele estava de 4, feito um animal mesmo. Não estava falando nada, só fazia uns gemidos estranhos. A língua dele estava toda rasgada e sangrando muito, como se ele tivesse lambido alguma coisa muito áspera, tipo lixa ou pedra. Ele olhava para mim, mas não me reconhecia. Os olhos dele estavam vidrados, meio perdidos. Corri para chamar o patrão e a gente levou ele para o hospital da cidade. Os médicos ficaram sem entender o que tinha acontecido. Fizeram um monte de exame nele, mas não conseguiram explicar como a língua dele tinha ficado daquele jeito. Falaram que parecia que ele tinha lambido algo muito áspero durante horas seguidas. O compadre ficou internado uns 5 dias. Quando ele melhorou um pouco e conseguiu falar, a única coisa que ele repetia era que tinha um bicho que cobrava as coisas erradas que a gente fazia. Dizia que o bicho tinha vindo buscar o preço da mentira dele. Os médicos acharam que ele estava delirando por causa do trauma, mas eu sabia que tinha alguma coisa a mais. Depois que ele saiu do hospital, nunca mais quis voltar para o sítio. Arrumou as coisas dele e se mudou para a cidade no mesmo dia. Antes de ir embora, ele veio falar comigo e pediu desculpa por não ter me escutado. Falou que eu estava certo, que fazer coisa errada sempre dava problema no final. Desde aquele dia, toda vez que a lamparina da varanda falha ou apaga sozinha, eu fico com um medo danado. O pessoal mais velho daqui da região sempre falou que quando a pessoa faz coisa desonesta, o lobisomem vem cobrar o preço. Antes eu achava que era só história para meter medo, mas agora eu não sei mais não. E olha, tem uma coisa que eu não falei ainda. Depois que o compadre foi embora, eu encontrei uns sacos de sal enterrados atrás do galpão. Devia ter uns 10 sacos que ele tinha escondido lá. Também achei baldes cheios de areia que ele usava para enganar os bichos. Mostrei tudo para o patrão e ele ficou muito triste, não pela perda do sal, mas por ter sido enganado por alguém em quem confiava. Hoje em dia, eu trabalho em outro lugar, mas sempre que passo perto daquele sítio, dou uma olhada na varanda. A lamparina nova que o patrão colocou lá nunca mais apagou sozinha, pelo menos não que eu saiba. Mas eu tenho certeza de que se alguém resolver fazer coisa errada por lá de novo, ela vai apagar sim.